O tempo, galera. E aí? Vocês sabem realmente o que é, o que não é, como é que é e como é que não é? Se liga só nisso. Se liga. Imagine que algum dia você acorde em um lugar completamente escuro, sem janelas ou portas. Você não tem nem como saber se está numa nave com aceleração ou se você está próximo de algum objeto com atração gravitacional como um planeta. Você também não tem nenhum objeto que possa alcançar e digamos que o lugar onde você está possui um teto muito baixo de forma que você não consiga pular. Até que em um dado momento eu faço uma pergunta simples. Quanto tempo passou do momento em que você acordou até agora? Ixi. Eu sei que essa é a pergunta Difícil, hein, galera? Já começou explodindo a cabeça. que a gente se faz todo dia depois de cochilar pelo que parecem ser 5 minutos, e quando nós vemos, nós acordamos em 2078. Mas eu realmente gostaria que você parasse e pensasse nessa pergunta com atenção. Eu acho que a principal questão que nós temos, em um primeiro momento, é como você diria como o tempo está passando sem ter acesso a nenhuma ferramenta que possa indicar a passagem do tempo. Se você for uma pessoa muito atenta e criativa, na ausência de um relógio, você talvez use a sua pulsação ou até mesmo quantas piscadas você deu para criar uma nova forma de contar o tempo. Mas no momento em que você dormisse, Eu ia falar o sol, mas a gente não tá vendo nada. Estamos num vácuo escuro, sem nada. você perderia a conta e novamente voltaria ao desconhecido. Quanto tempo se passou? Então, qual é a melhor forma de medir a passagem do tempo em qualquer situação? Calma, moço. Podemos brincar depois do vídeo? Oi. Quer brincar agora? Cachorro Nós temos engraçado. medidas diferentes de tempo que servem diversos propósitos diferentes. Nós podemos falar de anos, dias, décadas, horas, segundos, séculos, milissegundos, quinzenas, semanas e a lista só cresce. Mas o que todas essas maneiras de medir o tempo têm em comum é a relação com alguma oscilação encontrada no mundo. O ano, por exemplo, é marcado sempre que a Terra completa uma volta ao redor do Sol. O dia é uma volta completa que a Terra dá em torno dela mesma. Ela E mesma. para ter as horas, nós só dividimos esse período por 24. Os meses são definidos como uma quantidade de dias, ou seja, um mês com 30 dias é apenas a Terra girando 30 vezes. O segundo provavelmente é o tempo mais curioso, mas ele também é associado a uma quantidade de oscilação encontrada na natureza. Antigamente o segundo era definido como dia dividido em 86.400 partes, mas hoje o Sistema Internacional de Unidades define o segundo com uma duração de 9.192.631.770 ciclos de radiação que são produzidos pela transição entre duas camadas do átomo de Césio-133. Ô, louco, gente. Que é isso? Em outras palavras, o segundo é apenas mais uma oscilação que você encontra na natureza. Os cientistas determinaram o valor e, puf, temos o segundo. Ou seja, a nossa compreensão do que é o tempo nada mais é do que algo que se repete na natureza. Mas eu acho, galerinha, baseado no ano, né? Que se a gente demora 365 dias pra dar a volta no Sol, isso tem que ser dividido, que tem que ser dividido, que tem que ser dividido pra ter o dia, a hora, o minuto, o segundo, pra dar certinho, eu acho. Nós simplesmente encontramos alguma oscilação que se repete e calculamos o tempo a partir daí. Inclusive, eu poderia criar o meu próprio tempo. Sei lá, eu posso jogar uma bola pro ar e definir o meu segundo. Ou a definição de tempo chamada luz, como o tempo que a bola demora para sair de uma altura tal até chegar no chão. Então, qual é a melhor forma de calcular a passagem do tempo? Segundos, décadas, milissegundos, horas ou, quem sabe, a minha nova definição, luz. É claro que para diferentes situações, diferentes unidades serão usadas. Afinal, é para isso que nós criamos as diferentes unidades. Não faz sentido medir quanto tempo um pão demora para ficar pronto em anos, assim como para a maior parte das aplicações não faz sentido medir a idade do universo em segundos. Mas e se na contagem do segundo nós usássemos algum outro elemento ao invés do Césio-133? Ou se morássemos em outro planeta que gira mais rápido do que a Terra? Ou até mesmo se morássemos em algum outro sistema planetário em que a órbita demora menos do que 365 dias? O ponto que eu quero chegar é: a forma como nós vemos o tempo passar está diretamente ligada ao lugar em que nós vivemos. No caso, Sim. aqui na Terra. A posição que a Terra está e a velocidade com que ela gira em torno de si mesma afetou a forma como nós definimos a ideia de tempo. Perfeito, mas eu acho que isso tá certo. Tem que ser medido assim. Então é natural que quando nós pensamos em tempo, parece algo simples de ser medido. Até civilizações antigas definiam o tempo do seu modo, mesmo que rudimentar, para ajudar em colheitas ou outras coisas. Mas sempre ligado ao universo, né, galera? Mas se o tempo não é exatamente o que um relógio mede, não esqueçam que ele só está dizendo quantas vezes algo oscilou, então o que é o tempo? Eu preciso tirar a ideia mais simples do nosso caminho, que seria o tempo é a duração entre dois eventos. Essa é uma definição fraca e nós já vamos entender o porquê disso.
Porra, fraco, eu já tava convencido já. Uma das primeiras pessoas a dar uma definição mais precisa para a ideia de tempo foi Hermann Minkowski. Para Minkowski, o tempo é uma dimensão do universo, assim como o espaço é uma dimensão. É como se Na verdade eu acho que o tempo é a quarta dimensão do universo. Primeira, esquerda, direita. Segunda, baixo e cima. Terceira, profundidade. Quarta, o tempo. Por isso que eu acho que a gente vive em quatro dimensões. na vida real nós tivéssemos 3 dimensões de espaço, que são a largura, Olha. a altura e a profundidade. E aí nós Isso. adicionássemos mais uma dimensão, o tempo. Eu estou Isso. parado no espaço nesse exato momento, mas eu estou constantemente me movendo no tempo, 1 segundo pro futuro a cada segundo. Foi justamente com essa Perfeito. ideia que Albert Einstein introduziu as suas teorias da relatividade, tanto a restrita quanto a geral, e ambas já foram comprovadas diversas vezes desde que elas foram propostas pela primeira vez. O interessante da teoria da relatividade é que, de certa forma, ela foi a primeira vez na física que o tempo foi definido como alguma coisa. Nesse caso, uma dimensão. Antes da relatividade, o tempo era apenas a diferença entre 2 eventos acontecendo. Para deixar isso mais claro, vamos pegar a física clássica e falar sobre a velocidade de um carro. Eu simplesmente posso medir velocidade considerando uma distância x, que eu consigo ver com os meus olhos, e usar o tempo como, sei lá, quantas vezes o Planck pisca entre um ponto e outro. Se eu substituir os valores nos cálculos da cinemática, a física ainda se mantém em pé, sem uma definição precisa do que é o tempo. Eu literalmente usei quantas vezes o meu cachorro pisca. Ele tá falando o seguinte, que se mudar o jeito de contar o tempo, ainda assim dá certo. E esse ponto é extremamente importante. Na física clássica, você não precisa de uma definição de tempo, e isso é uma afirmação bastante pesada. E isso surge do fato de que, para a física clássica, o tempo é absoluto. Ele é igual em todo lugar, então não existe uma necessidade de se preocupar com ele. E isso vale para outras áreas da física, como o eletromagnetismo e até a mecânica quântica, em que o tempo pode ser visto como algo externo. E na relatividade, isso muda completamente. O tempo agora é uma dimensão do universo, então ele é algo. Ele é alguma coisa. E mais do que algo, ele é uma dimensão, assim como o espaço. As 3 dimensões do espaço nós conseguimos experimentar diretamente. Quando eu pego essa caixa, eu consigo ver a largura, a altura e a profundidade dela. Além disso, com o espaço eu posso me mover tranquilamente para frente e para trás, para direita e para esquerda, e para aí. cima e para baixo. Top. Eu posso andar no espaço e inclusive voltar para o mesmo lugar que eu estava antes de sair, porque o espaço não tem uma direção de preferência. Tá, peraí só um segundo que eu vou ter que corrigir minha última frase porque ela não é inteiramente verdade. Por quê? O espaço pode ter um sentido de preferência. Na Terra, quando nós jogamos algo pro ar, essa coisa não vai para direita ou para esquerda, nem para frente ou para trás. O algo que nós jogamos vai para baixo. Então existe uma certa preferência na direção e sentido que o núcleo causa da Terra gravidade, está. né? E isso acontece porque nós estamos em uma região onde o espaço-tempo é distorcido pela massa de um objeto. No caso, a própria Terra. O fato de a Terra estar próxima de nós, ou melhor, logo debaixo dos nossos pés, faz com que tudo vá para onde está o núcleo. Mas se você Cada massa. estiver em um lugar do universo longe de qualquer objeto massivo, não Aí existe mais preferência e você pode ir e voltar livremente para qualquer direção ou sentido que você deseja tomar. Mas Top. isso não é verdade pro tempo. Você não tem a opção de ir para trás no tempo, não importa frente. onde você esteja no universo, nem mesmo longe de objetos ou na borda de um buraco negro. Mas assim como o espaço, o tempo também é distorcido quando ele está próximo a um objeto com massa. Na verdade, se o tempo é uma dimensão e as dimensões de espaço a gente pode controlar, por que o tempo a gente não pode controlar? É isso que ele tá falando, é embaçado, né, galera? E é por isso E será que não pode controlar? que nós vemos dilatação temporal acontecendo em satélites de GPS. Outra coisa que torna o tempo relativo é a velocidade na qual você está. Dependendo da sua velocidade, ela vai passar de uma forma diferente. Quanto mais rápido você for, mais devagar o tempo vai passar. Ou seja, 2 coisas podem influenciar a forma como experienciamos o tempo. Nós conseguimos definir uma direita e uma esquerda, um cima e um baixo, mas ainda não conseguimos definir o que é o tempo. E para piorar, é quase como se cada pessoa tivesse um relógio próprio e experimentasse o tempo de forma diferente. Só para mostrar como isso é absurdo. Eu, Pedro, posso ficar no lado de um buraco negro por algumas horas e para mim vão se passar apenas algumas horas. Agora, quando eu voltar para a Terra, provavelmente décadas vão ter se passado. Exatamente. As pessoas na Terra teriam experienciado o tempo de uma forma completamente diferente da minha. Mas uma coisa permanece verdade. Não importa onde você esteja no universo, ou o que o seu relógio esteja marcando, o tempo sempre vai para o futuro. Mas o que definiu isso?
Que propriedade ou coisa do nosso universo que definiu que o tempo tem uma seta que indica para onde ele está indo? Eu acho que é o movimento da luz, né? E ao mesmo tempo proíbe de ir para qualquer outro lugar que não seja em direção ao futuro? A resposta é o Big Bang. Tá brincando, velho. Da mesma forma que nós estamos perto de um objeto massivo, a Deus. Terra, que dá uma direção preferencial para o espaço, para baixo, nós também vivemos em algo influente que deu uma direção e sentido para o tempo. E esse algo influente é o próprio Big Bang. Nós podemos dizer que vivemos após um evento que influenciou o tempo a ter um sentido. Quando o Big Bang aconteceu, ele nos deu o conceito de entropia pela primeira vez. E foi aí que a ideia de tempo ganhou um sentido. Não faz sentido falar em tempo antes do Big Bang, da mesma maneira que não faz sentido se perguntar o que tem no norte do Polo Norte. Alguns definem a entropia como o grau de desordem do universo ou aleatoriedade de algo. Outros podem até definir algo parecido como o número de graus de liberdade que um arranjo pode tomar. A questão é que uma vez em um estado com entropia, esse sistema nunca mais vai voltar a ter um estado com entropia menor do que esse. Essa é uma lei geral do universo chamada de segunda lei da termodinâmica. E ela diz que a entropia de um sistema nunca pode diminuir. O universo por si só é um grande sistema e a entropia dele apenas aumenta. Se eu te mostrar duas imagens, uma de um ovo quebrado e outra de um ovo inteiro, e perguntar qual veio primeiro, você quase sempre vai responder que o ovo inteiro veio antes. Essa é a ideia de entropia. Você nunca viu um ovo quebrado se reconstruindo até ficar inteiro. Exatamente. Mas o que isso tem a ver com a questão do tempo? Eu fico feliz que vocês perguntaram. A entropia define para onde o universo vai, ou seja, todo sistema sempre vai em direção a um estado de entropia maior. Logo, a É sempre pra frente, isso é verdade, né, galera? seta do tempo é definida dessa forma. Ela só vai para onde a entropia aumenta, nunca para quando ela diminui. Até nós mesmos somos vítimas da entropia. Nós envelhecemos porque todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo ocorrem de uma forma que aumenta a entropia. A segunda lei da termodinâmica é tão poderosa que é a forma que nós entendemos fisicamente a seta do tempo. E com isso nós respondemos a primeira parte da pergunta: o que é o tempo? Nós agora sabemos o porquê de ele só passar em uma direção, mas ainda não sabemos exatamente o que é essa coisa que chamamos de tempo. Na verdade, quando ele falou do Big Bang, galera, eu já pensei o seguinte: como o universo cresce mais rápido do que a velocidade da luz, será que o universo anda mais rápido no tempo do que a gente? Caramba, hein, meu? Por isso que a gente não consegue nunca enxergar o começo de tudo. O universo cresce muito mais rápido do que a própria velocidade da luz. Então a gente não consegue enxergar nunca o começo dele, né? Uma das poucas teorias da física que necessita do tempo explicitamente como uma ferramenta ainda continua sendo a relatividade geral. Mas a relatividade geral é uma teoria que possui as suas próprias limitações. Ela não é uma teoria fundamental do universo. E eu vou explicar isso melhor. Para uma teoria ser fundamental, ela tem que explicar todos os conceitos da natureza do universo. E, infelizmente, a relatividade geral não consegue explicar singularidades, como as de buracos negros, e não consegue conversar com a mecânica quântica. Inclusive, uma das propriedades que a relatividade geral falha em conversar com a quântica é justamente na questão de como o tempo é tratado. Enquanto na mecânica quântica é permitido até processos irreversíveis e o tempo não chega a ser uma dimensão, na relatividade é outra história. Na relatividade, o tempo interfere em praticamente tudo. E você sempre tem que saber como o tempo está passando para cada observador, senão os resultados não batem. Isso mostra que talvez a relatividade geral seja apenas uma aproximação de algo ainda mais fundamental que nós não conhecemos. Por isso alguns físicos dizem que o tempo pode ser apenas uma ilusão e não algo necessário no universo. Alguns até dizem que o tempo pode não existir, mas a questão da existência é algo que pode deixar as coisas um pouco ambíguas. Quando a gente conseguir chegar nessa solução em relação ao tempo, se ele existe ou não, se ele é necessário ou não, se é controlado ou não, se dá para ir para frente, para trás. Se a gente conseguir chegar nesse ponto, aí, galera, a gente vai ver que tudo vai se transformar. Aí que a gente vai passar para a próxima fase, para o próximo passo. É o que eu acho. Quando nós falamos que algo não existe na física, não quer dizer que esse algo não exista, mas sim que ele não é necessário para descrever um processo físico. Nesse ponto, o tempo não seria algo necessário para conseguir descrever o universo.
É só uma ilusão que nós temos de algo ainda mais fundamental. O mais curioso é que existem pesquisas que tentam entender como o tempo é apenas o espaço em uma dimensão que nós não temos acesso. Afinal, nós vivemos em um mundo tridimensional. E o tempo apenas seria distribuição de matéria e, por causa da entropia que rearranja a matéria em uma forma mais desorganizada, ele dá a impressão de que ele é algo real. Com tudo isso em mente, o tempo nada mais seria do que uma ilusão por justamente não termos acesso a essa dimensão. Mas mesmo ainda sem resposta... É de se pensar isso, galerinha. É de se pensar. Porque as 3 dimensões, como a gente tinha falado, a gente consegue ver, ir, voltar, controlar, pegar, ir até um certo ponto e voltar. O tempo ainda não. Mas ele é uma 4ª dimensão que eu acho que é, porque enquanto as 3 dimensões estão funcionando, o tempo também tá. A gente tá sempre indo para frente, né? Junto com as 3 dimensões, que é as dimensões de espaço. Por isso que eu acho que a gente tá em 4 dimensões. Para essas hipóteses, é interessante pensar que o tempo só é necessário na relatividade geral quando nós tratamos de física. Sim. Em quase todas as outras áreas da física, Não é. O tempo é apenas algo que marca a distância entre 2 eventos diferentes, que nós podemos marcar apenas como uma oscilação de algo. E inclusive para nós, o tempo é apenas coisas que acontecem com regularidade, como a Terra orbitando o Sol que nos dá o ano. Eu acho que essa questão chega até a ser mais filosófica do que propriamente da física. O tempo é algo tão intrínseco nas nossas vidas que é até difícil de pensar nele como sendo apenas uma ilusão de algo. Eu, pessoalmente, acho que é uma das coisas que mantém o universo tão interessante. Justamente essas perguntas que ainda permanecem sem resposta. Exato. Mas agora eu deixo uma questão final que eu gostaria de ver vocês debatendo nos comentários. Quando o universo atingir a entropia máxima e a morte térmica acontecer, o que acontece com o tempo? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Gostaria de saber o que vocês acham. Vou trazer, galera. Muito obrigado e até a próxima. Vou trazer esse vídeo, galera. Mano, é o que eu falo. O tempo, pra mim, é uma das coisas mais espetaculares que tem. Por quê? Porque a gente não sabe nada. A gente, na verdade, eu consigo sentir ele, ver que ele tá acontecendo, porque nós estamos indo, né? Estamos seguindo, estamos vivendo. Dá pra fazer coisas. Então isso gera o tempo. Mas em uma contrapartida, galera, a gente não entende nada sobre ele. Por isso que eu falo, quando a gente souber realmente a controlar, a ver, a sentir o que é, o que não é, realmente se aprofundar nisso, eu acho que a gente vai mudar a casinha. A gente vai chegar num outro nível. Eu acho isso. Galera, pensa, a quantidade de luz que você enxerga não é a velocidade que a luz bate numa coisa e volta pro seu olho para você enxergar. Se chama a velocidade da luz. Você imagina se você pegar uma nave espacial na velocidade da luz e sair com essa nave da Terra na velocidade da luz e olhar para a Terra com um telescópio. Se a mesma velocidade que demora para a luz da Terra chegar no seu olho é a mesma velocidade que você está na nave, quando você olhar para a Terra, o que vai acontecer com todo mundo? Vai estar todo mundo parado. Por quê? Porque você está na mesma velocidade que a luz demora para chegar nos seus olhos emitida pela Terra. Então aí você para o tempo. E se você ir mais rápido que a velocidade da luz e olhar para a Terra, você vai voltar no tempo? É muito louco, é essas coisas que eu falo. Quando a gente controlar isso, a gente vai chegar em outro nível. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Curtem, compartilhem, deixem o like, tamo junto. Beijo, fui, tchau, até a próxima. Ah, segue o Pedroca, hein, tá aí na descrição. Tchau.